Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dia este que foi para lá de agitado no Gigante da Colina, onde o Ramon Dias finalizou os preparativos para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, referente à segunda rodada do Campeonato Brasileiro que acontecerá amanhã. O Vasco aí com 3 probleminhas aí com relação a jogadores que desfalcarão o Vasco. Bom, a gente também vai falar aqui sobre a permanência confirmada aí de um jogador que quase deixou o Vasco da Gama aí nos últimos dias. O jogador confirma que fica no Vasco da Gama. Novidades também no tocante à situação envolvendo o reforço. E hoje, na parte da manhã, a gente trouxe uma informação onde efetivamente o Pedrinho notificou a 777 pedindo garantias referente aí a comprovações que terá a 77 condições de fazer o aporte de 270 milhões. Isso teve mais desdobramentos agora na parte da tarde, o clima azedou de vez entre Pedrinho e 777 Partners, porque essa notificação caiu muito mal na 777 Partners. A gente vai falar muito aí sobre essa situação. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, o Vasco da Gama finalizou os preparativos, né? Já viajou agora na parte da tarde, saiu aqui do Santos Dumont e vai para Bragança Paulista tentando trazer pontos aqui para o Rio de Janeiro. E dá para trazer pontos, sim. A verdade é que o Red Bull Bragantino não vence nenhuma partida desde o dia 17 de março, né? O Red Bull Bragantino está convivendo com muitos problemas aí de contusões no seu elenco e o último jogo do Red Bull Bragantino ele arrancou um empate aqui contra o Fluminense. Ainda assim, dá para o Vasco da Gama vencer. Apesar disso, o Vasco vai ter 3 probleminhas aí com relação a desfalque. Primeiro, o Medel, conforme a gente anunciou anteriormente, o Medel não chegou a tempo, está cuidando da mamãe dele, que está com complicações médicas lá no Chile, perfeito. Então, o Medel não vai para a partida. O lugar ali do Medel, João Vitor. O Paê também não vai aí para o jogo. O Paê que é aguardado aí para ver se recupera a tempo para o jogo aí contra a equipe do Fluminense que vai acontecer no próximo final de semana, no sábado. A expectativa é que o Paê seja relacionado para esse jogo. E o seguinte, o Praxedes, que é jogador do Red Bull Bragantino, que está emprestado ao Vasco da Gama, também não vai para o jogo. Então o Vasco deve colocar ali aquele esquema ali com 3 volantes ali, perfeito, sem problema nenhum. O Vasco deve jogar com Léo Jardim no gol, PH, o Piton na outra lateral, o João Vitor fazendo a dupla de zaga com o Léo, Galdames, Esforza e Cocão, e lá no ataque, Rossi, DVD e também Vegete. E por falar em DVD confirmou que fica aí no Vasco da Gama. O DVD que teve aí uma proposta aí para deixar o Vasco da Gama, para ir ao Vitória, proposta de 3,5 milhões de euros, mas o DVD fica aí no Vasco da Gama. Ele que fez 14 jogos já esse ano com a camisa do Vasco, 8 atuando ali como titular e fez 4 gols aí na temporada. Sobre a situação envolvendo reforços, Hugo Moura
realizou exames médicos, tá? E no plantão aí da CBF, o Vasco vai fazer o registro do atleta, tá? Então, o Hugo Moura registrado aí e simplesmente vai ter condições aí já de enfrentar o Fluminense. Mais uma opção ali para o setor de volância, tá? A gente está aguardando a situação aqui também do jogador Eric Ramírez, certo? O Vasco vai ter uma reunião ali com o representante do Red Bull Bragantino, agora é amanhã, então a gente pode ter novidades até sexta-feira com relação a esse atleta aí, perfeito? Bom, agora a gente fala aí sobre a situação da 777 com o Pedrinho, cara, porque a situação teve mais engrenagem hoje aí na parte da tarde. Na parte da manhã a gente disse que o Pedrinho notificou a 7777 Partners buscando aí garantias de que a 777 vai conseguir fazer o depósito de 270 milhões em setembro, perfeito? E a situação é a seguinte, tá? A situação é confirmada aí pelo GE, pelo Globo Esporte, agora na parte da tarde, tá? Apesar do Vasco não ter processado ainda a 777, o Pedrinho, o associativo, tá? Ele pediu sim garantias. E diz a matéria aqui que a situação não caiu bem, tá? Lá na 777. A cobrança foi motivada, aí, essa cobrança que o Pedrinho fez, porque no segundo semestre do ano passado, o aporte que estava previsto aí para cair no dia 2 de setembro, né, só foi cair aqui no dia 5 de outubro, no apagar das luzes, né, depois de 30 dias aí. E o seguinte, a gente está vendo aqui o Pedrinho aqui na matéria, e assim, a 777 diz aqui que não tem necessidade de mandar nenhum tipo de garantia, porque ela entende que ainda está no prazo e as datas estão ali fixadas ali no contrato, né? Ainda assim, o Pedrinho quer uma prova ali de liquidez financeira da 777 Partners diante ali das notícias que estão acontecendo, certo? Dito aqui também que as dívidas aí, né? As dívidas aí não foram sanadas, tá? E a gente fica muito, muito, muito preocupado com essa situação que está acontecendo junto aí ao Vasco da Gama. Apesar dessa situação aí, né? De ser dito, né? Há uma preocupação da equipe de Pedrinho com relação às receitas do Vasco, que, segundo pessoas ouvidas pelo GE, não estão melhorando. Apesar disso, Josh Wand, na semana passada, disse ali que ele quitou 100 milhões de dívidas aí no Vasco da Gama. Bom, isso vai dar pano para manga. A relação aí azedou de vez aí. Será que a 777 vai ter dinheiro para colocar 270 milhões aqui? O Pedrinho promete notificar e recuperar aí a gerência aí da SAF do Vasco aí. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.